Marcos Batista. Seja bem-vindo. Glória a Deus! Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite em nome de Jesus, amém? Amém! Que maravilha, muito obrigado, meu colega, locutor, esse vozeirão aí, falar depois desse vozeirão é difícil, né? Olha, aqui nós já declaramos a vitória em nome de Jesus, já tocamos o chofar, já derrubamos muralhas, e agora Deus vai falar ao nosso coração sobre uma família que mudou um país, mudou a situação econômica de uma situação no passado muito parecida com a nossa. Eu quero louvar a Deus pela existência da igreja em Barra do Piraí, que está fazendo desta praça um altar para interceder por suas famílias. Louvo a Deus por essa reunião, pela boa música que já tivemos até aqui, por essa orquestra abençoada e abençoadora. Faz o nosso louvor chegar aos céus. Ao Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos de Barra do Piraí, ao meu amigo pastor Celso Martinez e a essa turma toda que ele tem como colegas de ministério aqui e na presidência do Conselho de Pastores. Quero agradecer a lembrança do meu nome para estar numa programação tão bonita, tão importante. E é o que ele disse aqui, é o impacto espiritual. Vamos mexer no mundo espiritual e ele já está caindo em nome de Jesus. Onde a igreja põe o pé, as portas do inferno não prevalecem, já caíram em nome de Jesus. Eu passei muito tempo trabalhando com rádio. A maioria de vocês não ouviu, porque eu estou vendo que a maioria é gente muito nova, mas tinha uma rádio antigamente chamada Rádio Relógio, e tinha um camarada enjoado que falava: você sabia? Tinha umas curiosidades. Esse cara sou eu que falava essas coisas. Mas o meu trabalho foi sempre falar de curiosidades. Mas a maior descoberta que eu fiz foi: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso sim faz diferença. Trabalhei em muito lugar, no rádio, na TV, fazendo locução. A maioria de vocês aqui, eu acho que já ouviu uma voz que diz: versão brasileira, Herbert Richards. Você já ouviu, né? Então já nós nos conhecemos de algum lugar, né? É muito bom estarmos pessoalmente agora celebrando a Deus. Eu quero ler um texto que é o trecho de uma história que ultimamente tem ficado muito popular. Quando eu era criança virou filme e recentemente foi feito novamente um filme e uma minissérie. Eu quero ler o texto que está em Êxodo. Talvez em algum lugar você vai conseguir acompanhar, não sei se vão projetar, mas preste atenção, ainda que estejamos assim ao ar livre. Eu queria que você deixasse a pessoa do seu lado ouvir, então, e que você ouvisse também. Vamos fazer um pouquinho de silêncio, eu sei que é difícil, mas pelo menos para que ouçamos a história, que vai fazer todo sentido. Êxodo capítulo 1, a partir do verso 8 até o 2, de 1 a 10. Diz assim o texto: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse:
por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram os hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu, e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das parteiras que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém. Até aqui. Que o Senhor nos abençoe com a leitura desse lindo texto. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado porque estamos aqui em teu nome, com um motivo nobre, em interceder pelas nossas famílias. É o teu povo reunido na terra, é o teu povo fazendo desta praça um altar para te colocar as famílias aqui, derramar orações e esperar de ti a solução, confiando no poder da tua palavra e no nome de Jesus. Abençoa-nos agora que a tua palavra foi aberta mais uma vez, e enquanto meditamos nela, que teu Espírito nos esclareça e faça-nos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, eu quero falar rapidamente sobre ele, começa de uma maneira muito interessante. Diz aqui o texto, verso 8, que entremente se levantou no Egito um novo rei que não conhecera José. Ora, a história de José do Egito é conhecida no mundo inteiro. Aquele menino hebreu que foi vendido como escravo se tornou governador do Egito. E ele salvou o Egito e salvou o mundo da sua época, por conta daquele sonho que o faraó havia tido, de 7 vacas gordas, em seguida de 7 vacas magras, 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de escassez e de fome. E ele se antecipou, e ele interpretou esse sonho, e o faraó disse assim: olha, nenhum sábio do Egito me deu a solução. Quem tem a visão, tem a missão. Você topa, você aceita conduzir o processo, e o fez o maior nome do Egito, abaixo apenas de Faraó. E José salvou o Egito, e o mundo todo conhece José. Eu levei vários grupos a Israel, ao Egito, nessas peregrinações de grupos evangélicos, essas viagens indo a conhecer Israel, e sempre é passada a nossa primeira parada, Roma, e depois Egito, e uma semana lá. Olha, até hoje José do Egito é conhecido. Até hoje tem o túmulo, a tumba de José, monumento de José. Até hoje, imagina naquela época. Então, quando diz aqui, levantou-se novo rei que não conhecera José, não está falando de que não sabia quem ele era. O que está dizendo aqui é que se levantou um faraó que não deu bola para José, não deu bola para quem ele tivesse sido. Um homem movido por um espírito maligno, com inveja do povo de Deus, do povo de Israel. E ele deixa isso claro quando ele vê que o povo de Israel estava crescendo. Ele diz assim: olha, os filhos de Israel é mais numeroso, e daqui a pouco vão ficar mais fortes do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele. Olha, astúcia é maldade. Ele já está com mau pressentimento. É uma estratégia maligna essa astúcia.
E aí eles amargaram, diz a Bíblia, que fizeram amargar a vida dos filhos de Deus, é o que diz o verso 14. Olha, eles encheram o filho de Deus de trabalho. Os hebreus dormiram livres e acordaram escravos. E eles fizeram feitores de obra. Sabe o que é feitor de obra? Não é mestre de obra. São soldados com um chicote na mão, chicoteando enquanto trabalhavam. E aí continuava nascendo criança. E o faraó disse: então agora eles vão também fabricar tijolos. Ainda está tendo mulher grávida na cidade, então vamos deixar esses homens tão cansados que eles não vão ter tempo para suas esposas. E aí fizeram amargar a vida. Olha que situação, o que diz o verso 14: com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com um serviço que na tirania, olha outra palavra forte, tirania, serviam os egípcios. E ainda assim, continuava nascendo crianças. Ainda assim o povo crescia. Aí o faraó teve uma ideia maligna. Ele deu uma ordem às parteiras. Ele autorizou o infanticídio. Ele autorizou o aborto. Ele autorizou a matança de criança. Olha o que diz o verso 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, da qual uma se chamava Sifrá e outra Puá, verso 16, dizendo: quando servirdes parteiras às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, se for filha, deixe viver. Olha, agora ele estava autorizando a matança. Mas ainda assim, as parteiras temeram a Deus e não fizeram isso. O faraó ficou possesso. Continuava nascendo criança, continuava tendo mulher grávida, continuavam as famílias crescendo e sendo abençoadas. O faraó ficou possesso. E no impulso maligno, ele diz o seguinte, verso 22, olha o que diz, como é forte isso. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Agora era ordem. Agora ele não estava autorizando matar crianças. Agora ele estava ordenando que as crianças fossem mortas. Não matar é que seria crime. A ordem era: viu um menino hebreu, lance no Nilo. Olha, o Nilo era o covil dos crocodilos, vivia infestado de crocodilo. Lançar o menino era sem chance. Ele seria ração para crocodilo. Ele ordena malignamente que se mate os meninos dessa forma. Lança no Nilo. Não está muito diferente da situação que nós vivemos, quando pessoas irresponsáveis têm relações, meninas engravidam e acabam fazendo aborto. E às vezes a família autoriza. E às vezes nem pensam duas vezes. Esse Nilo é essa vida, é esse mundo infestado de crocodilos que devoram os filhos da gente, tentam devorar. O que você acha das drogas? Um crocodilo que devora filhos de famílias inteiras. Você acha dessa matança? Você não sabe quando um filho sai, se ele volta. Foi estudar, foi trabalhar. A violência reinando. Assim era o Egito. Não é muito diferente dos dias de hoje nas grandes cidades, em cidades pequenas, em qualquer lugar. Onde entrou droga, onde entrou violência, os crocodilos tentam devorar os nossos filhos, tentam acabar com as nossas famílias. Esse é o Nilo. Esse é o mundo, esse é o curso da vida. Mas olha o que esse texto diz. Eu vim aqui falar de esperança, e esse texto, misericordiosamente, tem uma palavra de esperança. Quando começa o capítulo 2 do Êxodo, veja que o capítulo 1 termina dizendo que viver no Egito era o inferno. A economia desequilibrada, a vida dos trabalhadores era amarga, fizeram amargar a vida com dura servidão. Então não tinha uma economia, não tinha uma estabilidade de emprego, não tinha recursos, não havia prosperidade, nem chance para crescer na vida. Havia a matança de inocentes, havia o perigo dos crocodilos devorando crianças, a esperança de cada família. Esse era o Egito. Era um inferno viver no Egito. É assim que termina o capítulo 1. Mas olha como começa o capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Êxodo 2, verso 1. Sabe o que esse texto diz?
O Egito pode ser um inferno, mas ainda havia lugar para o amor. Um homem e uma mulher resolveram se casar e disseram o seguinte: o Egito pode ser um inferno, mas a nossa casa, da porta para dentro, vai ser um pedacinho do céu. Aleluia! Vai ser inferno lá fora, aqui dentro não. E diz o texto, no verso 2, que a mulher concebeu e deu à luz um filho, e nasceu um menino. Olha, o medo do hebreu era ter criança, mas esse pessoal disse o seguinte: na nossa casa teremos a alegria completa, vamos ter também filhos. Assim é a casa do povo de Deus. O Egito aí fora pode ser um inferno, mas a nossa casa, a promessa de Deus para nós é que a nossa casa vai ser um pedacinho do céu. Aleluia! Amém? Você crê nisso? Diga amém. Amém! A minha casa A minha casa pode ser pode e ser vai ser um um pedacinho do céu. pedacinho do céu. Amém. Amém. E aí nasceu a criança. Qual era a ordem de Faraó que estava ainda valendo? Quem visse um menino hebreu, a ordem não tinha escolha, era mandado do Faraó lançar no Nilo. E aí o menino, com 3 meses, chorando alto, a mãe não conseguiu esconder mais. Imagina um menino robusto. E quem está escrevendo isso aqui é o menino, é Moisés. Quem escreveu o Êxodo foi Moisés. Ele está contando a história dele. Ele até disse que o menino era bonito. Olha, até isso ele teve cuidado de dizer, né? O menino era formoso. E a mãe não conseguiu esconder por 3 meses, porque o menino chorava alto. Imagine, durante o dia, no zum zum zum, no falatório, nas batidas de martelo, na gritaria do mercado, das obras, dava para encobrir um choro de uma criança. Mas na madrugada silenciosa, quando as blitzes e soldados egípcios passavam pelos becos, era difícil esconder. Então a mãe desse menino teve uma ideia. Não podendo, verso 3 do capítulo 2, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Uma mulher de oração, a mãe do menino disse o seguinte: eu vou resolver isso hoje. O problema é o Nilo, a ameaça é o Nilo, então eu vou enfrentar o Nilo. Eu vou ter com o Nilo, em nome de Deus. É o Nilo que é o problema, então eu vou enfrentar o Nilo. A primeira coisa que essa mulher ensina é: encare o problema, não fuja dele, não tente fingir que ele não existe. Olhe de frente e resolva. Não fuja, não se esconda, confronte, mas em nome de Deus, debaixo da autoridade do nome de Jesus. E essa mulher teve uma ideia. Aqui parece que é o momento da eternidade. Ela pegou um cesto de junco, calafetou com betume e piche. Olha, para um coração de mãe como fica dilacerado. Ela está fazendo aquele cesto, e o trabalho das mulheres hebreias, entre outras coisas, era fazer cesto. Mas ela sabia que aquele cesto teria um propósito diferente. O coração sangrando, ela faz um cesto. Calafetou com betume e piche, para ele boiar não entrar água. E o coração sangrando. E aí põe no cesto o menino. O coração não aguenta mais. Caminha até o Nilo. E aí você não dá para explicar o que vai no coração de uma mãe. Coloca o cesto no rio e fica segurando. Solta ou não solta? Mas só tinha uma chance. Ela colocou 100% de esperança nessa chance. Essa mulher soltou o cesto no Nilo. Sabe por quê? Porque ela sabia que o Deus que fez o Nilo também controla as correntezas. Aleluia! O Deus que fez o Nilo também controla as correntezas. Esse cestinho é a graça de Deus, é o nome de Jesus, onde nós temos que colocar os nossos problemas, as nossas questões, porque o Deus que fez o Nilo também controla as correntezas. E o Nilo levou aquele menino para o melhor lugar do Egito. Veja que diz o texto que a irmã do menino, no verso 4 do capítulo 2, ficou de longe para ver o que ia suceder.
Olha, a Miriam, a irmã do menino, ela ficou ali olhando a história, ouvindo a história. A mãe volta para casa.